Olá, boa noite para você. Seja bem-vinda, bem-vindo. Pois é, terça-feira, segundo dia da nossa semana especial, o último convite. Você é bem-vindo por aqui e eu quero dizer para você que Deus tem uma mensagem poderosa para o seu coração. Um convite cheio de amor que vai te levar para a vida eterna. E mais uma vez eu te pergunto, você está preparado para aceitar esse convite, para entregar inteiramente a sua vida, o seu coração a Jesus? Ele quer falar com você. Abre o seu coração e deixa Ele transformar por inteiro o seu interior, tá bom? Bom, e não fique com essa bênção só para você, é claro. Já vai compartilhando aí, se você está conectado pelas redes sociais. E se você está pela TV Novo Tempo, por favor, entra lá no YouTube da Novo Tempo e compartilhe o link para que mais pessoas tenham acesso à mensagem de esperança, da breve volta de Jesus, da transformação que Ele pode fazer nas nossas vidas, tá bom? Bom, e é claro que hoje tem pastor Rafael Rossi trazendo a palavra especial para a gente. Tem também lindos louvores com o Quarteto Arautos do Rei e tem presente mais uma vez para você, tá bom? Olha só, Deus me ouve? Você já se questionou sobre isso? Aqui tem vários questionamentos que vão ser respondidos e com certeza vão abençoar a sua vida. Olha só aqui na tela. E eu quero compartilhar com você também, porque hoje eu estive estudando um pouquinho mais profundamente e eu quero compartilhar contigo o que está aqui no capítulo 6 desse guia de estudos preparados com todo carinho para você. Olha só o que está escrito aqui no tema 6. Está relacionando a oração com a fé. E está dizendo assim, olha que coisa simples, mas que faz a gente ter vários insights assim de o quanto é poderoso a gente estar na presença de Deus. Certa vez uma mãe pediu ao filho que fizesse uma lista com todos os brinquedos que ele tinha. Ele prontamente fez e entregou para a mãe. A mãe analisando ali a relação dos brinquedos, e ela falou assim para ele, filho, mas você não tem uma bicicleta como está escrito aqui. E ele falou, tenho sim, mamãe. Não, filho, você não tem uma bicicleta. Mamãe, eu tenho uma bicicleta. E depois daquela discussão, o filho falou, mamãe, eu tenho uma bicicleta, sabe por quê? Porque meu avô me prometeu. Você consegue entender a relação disso? A fé desse menino? Ele estava colocando na relação do que ele tinha, algo que ele ainda não tinha, mas que foi prometido para ele. E assim é o nosso Deus. O Senhor nos prometeu a vida eterna. E com certeza, você já tem direito a isso. Basta que você tome posse, entenda? Basta que você se entregue ao Senhor. Bom, você pode pedir o seu guia de estudos, Deus me ouve. Bom, eu vou te falar aqui as maneiras, tá bom? Tem o telefone fixo que você pode ligar agora, porque tem uma equipe aqui preparada para receber a sua ligação neste momento, tá bom? É o 0 operadora 12 21 27 31 21. Você prefere, não quero ligar, Darcy, quero mandar uma mensagem rapidinha e resolver logo isso? WhatsApp, anota aí. É o 12 982 83 0040. Quer que eu repita para você? Eu repito. 12 982 83 0040. Se você é mais conectado, eu também gosto de praticidade da internet aí, entra lá no site. É só você entrar no novotempo.com/escola bíblica. Você vai escolher lá esse guia de estudos, Deus me ouve, vai cadastrar lá, pronto. A gente manda para você aí na sua casa, sem cobrar nem pelo envio, tá bom? Agora, você está vendo o QR Code aqui, ó? Abre a câmera do teu celular agora, aponta para aí. Vai, clica ali como se você estivesse tirando uma foto. Pois é, apareceu o link? Então é só entrar nesse link e você vai ser direcionado aí para o site e já pode fazer o seu cadastro e pedir também o seu guia de estudos, tá bom? Bom, vamos dar início aqui à nossa programação então com o Quarteto Arautos do Rei, que inclusive está de aniversário e a gente vai ter uma grande celebração em breve, tá bom? Quarteto Arautos do Rei, sejam bem-vindos. E eu já quero perguntar assim, quem que está sabendo aí que dia que vai ser essa celebração? Dia 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro. Onde? Vai ser isso, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré. Foi. Vai ser um evento muito especial. Com certeza, 4 horas da tarde. E, inclusive, você vai... 11 de dezembro, tá bom? 11 de dezembro, 4 horas da tarde, em Sumaré, São Paulo. Você pode participar dessa grande celebração, festa de 60 anos do Quarteto Arautos do Rei? Pode. Como você vai fazer? Deve, é isso aí. Deve. Como você vai fazer? Você vai entrar
no site para ter todas essas informações e garantir o seu ingresso aí antecipado, tá bom? novotempo.com/arautos. Bem facinho, né? novotempo.com/arautos. Bom, Arautos do Rei canta pra gente para aquecer o nosso coração. Resgatado. Já andei pelo vale escuro, já trilhei por caminho inseguro, já perdi nesse jogo da vida e também me feri nos tropeços do mal, mas eu sei que nas dificuldades, enfrentando o poder da maldade, se eu pedir e clamar por socorro, o auxílio virá lá do alto. Tesouro que eu mais quero, já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Quero ser cada dia mais forte. Quero ter sempre um rumo, um norte, depender da ajuda divina, vai ser meu ideal, minha meta final. Eu escolho o caminho da vida e decido viver pela graça. Peço a Deus que me torne um servo, instrumento de paz nesse mundo. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero, já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado, perdoado. A cruz é o retrato do preço que foi pago pra me resgatar. Sou indigno, eu sei, não mereço. Ele um dia tomou o meu lugar. Tua graça me envolve, teu amor é o tesouro que eu mais quero, já me basta teu cuidado, mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado. Mas é tão bom saber que fui comprado, perdoado.
perdoado. Amém! Você já foi resgatado, então não viva mais como escravo, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo agora e daqui a pouquinho eu volto com esta semana especial, o último convite. De volta com a semana especial, o último convite. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo, viu? E se você está aí conectado com a gente pelas redes sociais, compartilhe esse link para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus nesta noite, tá bom? E se você está conectado com a gente pela TV Novo Tempo, sintonizado aqui, por favor, também entra lá no YouTube da Novo Tempo e compartilhe o link dessa transmissão para que outras pessoas possam ouvir da esperança de Cristo, tá bom? Vamos chamar o orador desta noite, aquele que vai trazer a palavra de Deus aqui, pastor Rafael Rossi. Pastor, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Boa noite, Darcy. Boa noite. É um prazer estar aqui com você, com os nossos amigos também que estão em diferentes lugares acompanhando essa programação. Uma saudação muito especial para todos vocês. Por favor, fique à vontade. Pastor, nós vamos falar hoje aí de um chamado para todos, né? Mas antes, eu queria que o senhor falasse da importância disso aqui, pastor, que tem tocado muito a minha vida. Hoje eu compartilhei com o pessoal um pouquinho aqui, do capítulo 6, inclusive, que fala da relação da fé e a oração. Sem dúvida. Bom, Darcy, como eu gosto de dizer, aqui na Novo Tempo nós temos a melhor e maior escola bíblica do mundo. Do mundo, exatamente. E a matrícula está aberta. É só você ligar para nós, mandar uma mensagem para nós, você vai se inscrever, ser aluno da escola bíblica. O telefone é 12 21 27 31 21 ou no WhatsApp 12 982 83 0040 para atender agora os nossos novos alunos e enviar esse material que é uma bênção. Inclusive... Eu dei uma estudada nele, viu, Darcy? Inclusive, esse aqui é meu. O Ronaldo me deu esse aqui. Não, ele me deu também. O que é isso agora? Ele vai arrumar outro. Mas você, pastor, aquele estudo é seu. Eu falei, tá bom. Tá certo, porque hoje eu dei uma olhada nele, é um material muito bem preparado. Muito. Além do guia de estudo que vai falar sobre a oração, no final de cada um deles tem um vídeo especial. A Novo Tempo está facilitando muito a vida de quem quer entender e compreender a Bíblia. É só apontar o celular aqui e vai ouvir, por exemplo, aqui, minha decisão e vai entender o melhor sobre o tema aqui, desse aqui que é o estudo número 7, a oração e a vontade de Deus. O pastor Leidivan vai explicar um pouquinho melhor para que a pessoa tenha uma compreensão completa daquilo que Deus tem para dizer. E como diz o nome, é um guia de estudo da Bíblia, ou seja, vai te direcionar para a Bíblia, para que você entenda melhor. Às vezes a gente está ali, abre a Bíblia e não entende muito bem o que quer dizer aquilo ali. Enfim, vamos falar de oração ali e isso você vai ter comprovação na Bíblia, porque esse guia de estudos vai te direcionar para a Bíblia, né? É isso mesmo, Darcy. Quer repetir o WhatsApp para nós? O WhatsApp, então, é 12 982 83 0040. É só você mandar uma mensagem para nós agora, você vai se tornar aluno da escola bíblica e nós vamos enviar para você esse material gratuitamente, como você sabe. E nós enviamos gratuitamente por causa do apoio dos Anjos da Esperança. E automaticamente você se torna um aluno da escola bíblica aqui da Novo Tempo, tá bom? Né? Exatamente. E com os nossos atendentes aqui, com o pessoal de todo o suporte para você, com todo carinho, tá bom? Pastor, sobre o tema de hoje, nós levantamos alguns questionamentos e a nossa produção preparou um VT, mais uma vez com todo carinho. Vamos ver? Vamos lá. Solta aí. Eu acredito que você já viveu aquela ansiedade provocada pela espera. Seja enquanto aguardava a lista de aprovados do vestibular, ou enquanto esperava por um e-mail de confirmação de uma vaga de trabalho, ou até mesmo pela resposta daquele pedido de namoro ou casamento que você fez. É que o ser humano é assim. Gostamos de ser lembrados, escolhidos, visados para um propósito ou um projeto especial. Talvez por isso seja tão difícil lidar com a perda ou com a rejeição. Você quer um exemplo?
Crianças que fizeram parte de um time de futebol durante a educação física no colégio jamais entenderão a dor daqueles que sequer foram convidados a fazer parte de uma equipe. Nós somos assim, gostamos de ser especiais e isso nos ajuda a encontrar sentido no viver. E se eu te disser que, a despeito de todas as injustiças que enfrentamos e também daquelas decepções que sempre batem à nossa porta, existe esperança? A Bíblia diz que Deus nos escolheu para ser dele desde a fundação do mundo, que ele olhou para você, para suas qualidades, para o seu jeito de ser e sonhou em ser seu amigo. Sim, Deus precisa de você e te convida a fazer parte de um grupo seleto que ele chama de filhos. Mais do que isso, ele te convoca a espalhar para o mundo a mensagem de que todos quanto aceitarem o seu chamado serão bem-vindos. Por nos amar tanto e não suportar viver sem a nossa presença, Deus preparou um lugar incrível para estar eternamente com seus filhos. Fique com a gente e abra o seu coração para a mensagem do pastor Rafael, pois hoje Deus estende a você um convite muito especial. Obrigada, Fernanda. Você viu? O chamado é para todos. Então não se sinta indigno, pequeno. O Senhor te acolhe e Ele chama você. Pastor, que Deus te use para colocar no coração dessas pessoas que estão nos assistindo que eles são importantes para o Senhor. Amém, amém. Muito obrigado, Darcy. A gente se vê amanhã. Amanhã, 10 horas. A gente volta aqui às 10 da noite. Bom, sim. É um prazer, uma alegria enorme entrar mais uma vez aí na sua casa, onde você está, para juntos abrirmos a palavra do Senhor. Como eu tenho dito aqui no programa Arena do Futuro, tudo começa na palavra. É por isso que os nossos olhos devem se voltar à Bíblia, à palavra do Senhor, que é a revelação que Deus nos deixou, que vai nos orientar neste mundo, no caminho seguro que eu e você precisamos trilhar. Nós estamos nesta semana numa jornada de compreensão das 3 mensagens angélicas que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Lá Deus está advertindo a humanidade nos momentos finais da história. E sábio é aquele que ouve, sábia é aquela que ouve as palavras que Deus deixou nas profecias, porque o tempo está próximo. A hora da entrega, a hora da decisão, você sabe, não é depois que o programa terminar, não é amanhã, é neste momento. É agora, porque Deus está com seu Espírito passeando pelos corações para ajudar pessoas a tomarem decisões pelo batismo, pela eternidade, para uma nova vida. Eu tenho orado por todos vocês que estão acompanhando essa programação. Ontem eu recebi do pastor Felipe Amorim os nomes daqueles que tomaram a decisão, que foram no nosso WhatsApp, o WhatsApp da decisão, escreveram eu aceito, ou que entraram no nosso link novotempo.com/eu aceito. Eu vi os nomes, li os nomes, orei por vocês e eu espero que hoje outras pessoas mais se somem aos nomes de ontem, porque são muitas pessoas de todos os lugares do Brasil e também de fora do Brasil, estão se decidindo por Cristo Jesus, porque é o poder que vem da palavra e esse poder alcança o seu coração, alcança a sua vida e eu espero muito que hoje você tome uma decisão, que você receba Jesus como seu Senhor e Salvador, que você aceite o batismo, para que Deus escreva o seu nome no livro da vida. Vamos hoje entrar na primeira mensagem angélica. Vamos ver o que Deus tem para nos dizer dentro desta mensagem, porque há alguns elementos importantíssimos para a nossa compreensão. Vamos lá? Vamos a Apocalipse capítulo 14, que é o texto base da nossa semana. Nós vamos voltar a Apocalipse 14 várias vezes, basicamente todas as noites dos nossos encontros aqui, nós vamos voltar os nossos olhos para essas mensagens, porque você sabe, elas são o último convite de Deus para a humanidade. Diz assim o versículo 6 de Apocalipse 14, onde está a primeira mensagem angélica. Diz assim a Bíblia: Vi outro anjo voando pelo meio do céu,
tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Todos os seres humanos fomos chamados para a salvação. A Bíblia nos diz que a nossa salvação, ela foi preparada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Antes que o mundo fosse mundo, antes que o mundo existisse, Deus já havia preparado essa salvação. Quer ver a prova disso? Olha comigo, o livro de Tito. É um livro bem pequenininho, que está na Bíblia, mas ali tem uma mensagem muito especial. Já deixei marcado aqui na minha Bíblia, Tito capítulo 1, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu, antes dos tempos eternos. Olha só, essa identificação que Paulo faz aqui com relação a um tempo ainda mais remoto. Nós recebemos a promessa de vida eterna antes dos tempos eternos. E o que significa antes dos tempos eternos? É interessante nós notarmos que, à luz da ciência moderna, eles dizem que há bilhões de anos atrás, a matéria, a energia, o espaço e o tempo passaram a existir de maneira instantânea. Houve uma explosão cósmica e então tudo surgiu. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra do Senhor, nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. O tempo em si que nós temos hoje, ele teve um princípio, uma vez que ele não existia antes. De acordo com Paulo, foi nesse momento, antes do princípio, antes do tempo em si, que Deus, que é o Criador de todas as coisas, nos prometeu a esperança de vida eterna. Quando exatamente isso aconteceu, quem é que pode saber? Não há como precisar o momento exato. No entanto, nós temos clara a certeza de que foi muito tempo atrás. Dá para entender o motivo pelo qual se chama Evangelho Eterno, este que está sendo pregado pelo anjo aqui em Apocalipse capítulo 14. O Evangelho é o mesmo. O Evangelho é a revelação de Deus, é a demonstração visível do seu amor por cada um dos seres humanos. Em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 18, Pedro diz que nós não fomos comprados mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, mas sim, nós fomos resgatados da vida inútil pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem nenhuma mancha. Porque Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo e se manifestou aqui nos últimos tempos em favor dos seres humanos. Antes da fundação do mundo, antes da criação deste planeta, a promessa da salvação foi dada, porque o plano da salvação já existia. É isso mesmo, antes mesmo do tempo em si, a divindade já havia planejado que Jesus, o Filho de Deus, derramaria seu sangue pela raça humana. É por isso que Jesus é chamado de o Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo, como nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 8. Isso está me dizendo que o plano da salvação, ele foi elaborado antes que nós precisássemos de salvação. Porque antes que o ser humano se tornasse pecador,
Deus já havia garantido aquilo que nos era necessário. Era a garantia da nossa alma, porque o salário do pecado é a morte, mas não precisa ser a sua morte, porque Jesus Cristo é aquele que morre por mim e por você. Este é o evangelho eterno que está sendo pregado pelo anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. O evangelho eterno é o mesmo evangelho, é o mesmo plano da salvação desde antes do início dos tempos, até ser o evangelho proclamado na primeira mensagem do anjo de Apocalipse. Lembre-se que Jesus é o único caminho. Algumas pessoas podem até pensar assim: pastor, essa mensagem aí não é uma mensagem muito exclusivista? Dizer que só Jesus é o caminho? Dizer que só Jesus é o evangelho? Não é nenhum exclusivismo, porque a salvação é nos dada apenas por meio de Jesus. Foi Ele quem morreu por mim e por você. Em nenhuma outra dessas grandes religiões mundiais você encontrará o seu líder ou o seu profeta morrendo em prol dos seus seguidores. Mas foi exatamente isto que Cristo fez. Por isso Ele hoje coloca-se no meu lugar, porque eu sou pecador e deveria ser condenado à morte, mas eu não preciso morrer, porque Jesus morre no meu lugar. Não é uma boa notícia? Não é bom saber isso? Este plano da salvação, ele foi formulado pela primeira vez na eternidade passada, e ele perdurará ao longo da eternidade futura. Jesus carregará nas suas mãos e carregará nos seus pés as feridas com que ele foi ferido, para que eu e você tivéssemos a eternidade. O próprio Paulo afirmou e até mesmo nos deu uma advertência. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, versículos 8 e 9. Um pouquinho antes do livro de Efésios está o livro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Verso 9, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja, anátema é algo amaldiçoado. Anátema é algo que não é abençoado. Anátema é algo contrário a Deus e a sua vontade. Qualquer evangelho pregado que não é esse aqui que está na Bíblia, não serve para nada. Este evangelho não é o evangelho eterno que está sendo pregado pelo anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. O evangelho eterno é o mesmo evangelho desde o começo. Este evangelho foi proclamado pela primeira vez para Adão e Eva no Jardim do Éden. Depois que eles pecaram e introduziram a morte em nosso mundo, Deus já providenciou uma salvação. Deus já providenciou um resgate quando Ele prometeu que a mulher teria um bebê e este bebê esmagaria a cabeça da serpente. A mulher que estava sendo tratada ali não era Eva, a mulher é a igreja. E o bebê que estava ali não era o primeiro filho que Eva gerou, que nasceu dela, mas o bebê é o próprio Jesus, o nosso Salvador. Esse mesmo evangelho foi pregado para Abraão, onde vemos em Gálatas no capítulo 3, versículo 8, que a Escritura, a palavra de Deus, previu que justificaria os gentios pela fé. E este evangelho foi pré-anunciado a Abraão, quando Deus disse a Abraão que nele seriam abençoados todos os povos da terra. Este evangelho eterno
foi o mesmo evangelho pregado ao antigo Israel em meio às suas peregrinações pelo deserto. Esse mesmo evangelho, essa mesma mensagem, foi o que o céu pregou aos pastores nas campinas próximas a Belém, por ocasião do nascimento de Jesus. Foi o mesmo evangelho que Jesus pregou em Marcos, no capítulo 1, versículo 15, quando ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Foi o mesmo evangelho que salvou o ladrão na cruz, a quem Jesus prometeu naquele dia vida eterna. Também foi o mesmo evangelho que Jesus instruiu aos seus discípulos para pregarem até o fim da história do mundo. Porque Jesus disse assim, olha, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. E aí Jesus diz assim, ó, então virá o fim. É a pregação do evangelho que determina o momento que Jesus vai voltar. Esse é o mesmo evangelho, o evangelho eterno, que o primeiro anjo está proclamando a todo o mundo. A mensagem eterna ali contida é que a salvação, a vida eterna que deveríamos ter desde o começo, desde a criação, e que foi perdida por causa do pecado, só é encontrada pela fé em Jesus. Somente quando eu e você tomamos posse pela fé da justiça perfeita de Jesus, eu passo a depender completamente dos méritos de Jesus, e não de mim mesmo, e não das minhas boas obras. Somente assim eu posso recuperar a vida eterna da qual eu deveria ter desde a criação do mundo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 8 e 9, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9, nós encontramos as seguintes palavras do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, sabe quando? Antes dos tempos eternos. Se há um texto que comprova a salvação pela graça e não por obras, é esse aqui. Nós fomos chamados para a salvação antes que o mundo existisse, antes mesmo do início do tempo. Então a salvação não pode se basear nas minhas obras, não pode se basear naquilo que eu faço, porque nós fomos chamados em Cristo antes que existíssemos, antes que pudéssemos realizar qualquer obra. Receber a promessa de algo antes de existir, antes da possibilidade de fazer qualquer coisa para não merecer, se isso não for uma explicação para a graça, então o que seria? Além disso, Jesus é aquele que criou todas as coisas. E por ser o Criador, você consegue entender o tamanho do poder que Jesus tem. E esse Deus poderoso, ele se encolheu. Exatamente isso. Deus, ele se diminuiu para se tornar um bebê humano. Cresceu aqui na terra, até a vida adulta. Viveu sem pecado. E então, ofereceu a sua própria vida em sacrifício por nós. O próprio Deus morreu por nós. Jesus não era um kamikaze que tinha prazer na morte, mas ele morre porque é a única forma que eu e você podemos nos salvar. Este é o evangelho eterno que o anjo está pregando na primeira mensagem angélica.
Deus morre por nós e isso é suficiente para nos salvar. Precisaríamos, por acaso, das nossas obras para dar uma ajudinha? É claro que não, porque a salvação, ela é toda consumada na cruz, é toda consumada em Cristo, é toda consumada com sua morte de amor. Este Evangelho eterno é o fundamento que dará base para as 3 mensagens angélicas, pois sem o Evangelho, sem a promessa de vida eterna, sem o grande centro do Evangelho, nada mais nos importa. Sem este Evangelho eterno, nós seríamos como o pó, que é levado pelo vento, ou como as cinzas esquecidas pelo tempo. Sem dúvida, depois de tudo que nós vivenciamos neste mundo, depois de todas as provas, dificuldades, aflições que enfrentamos, apenas para permanecer vivos, terminar com a nossa vida apenas nesta curta e rápida existência, não parece valer a pena. Porque, na verdade, o que Deus tem para mim e para você não é esta vida aqui, é algo muito maior. Quase não faz sentido trocar o céu por esta vida aqui. Não faz sentido, porque jamais deveria ser assim. O pecado desencaminhou tudo. O Evangelho eterno é a solução de Deus para restaurar a normalidade, para restaurar a paz, restaurar a vida em um mundo imerso em coisas tristes, em dor, em morte e em maldade. A mensagem do anjo, a primeira, é uma mensagem universal. Olhando para Apocalipse, no capítulo 14, versículo 6, nós percebemos a dinâmica da mensagem que vai do céu para a terra. A mensagem do primeiro anjo, embora fisicamente anunciada por seres humanos, ela provém do céu. Tem origem divina e não tem origem humana. É verdade revelada, verdade que nos é dita, divulgada e dada por Deus, por intermédio dos seus mensageiros humanos. Mensageiros como Moisés, Isaías, Jeremias, Mateus, João, Paulo e Pedro, esses que têm livros na Bíblia, ou profetas que não têm livros na Bíblia, como Natã, como João Batista. Lembre-se que de João Batista, Jesus disse que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. De todo modo, estes profetas estavam falando em nome de Deus. A própria Bíblia nos diz que ela foi inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Dá uma olhadinha lá depois em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16. Está a base e a prova da inspiração da revelação. A Bíblia foi revelada pelo próprio Deus. Este Deus, como lemos em Tito, no capítulo 1, versículo 2, é o Deus que não pode mentir. Os seres humanos mentem, mas Deus não. Por isso, nós devemos dar ouvidos ao que Ele nos disse nessa mensagem angélica. Uma vez que essa mensagem vem do céu, isto é muito acima da terra, é proclamada para os que habitam na terra. Antes de enviar seus discípulos para pregar, Jesus disse que aquilo que Ele havia lhes contado em segredo, deveria agora ser proclamado dos telhados, nos lugares altos, de onde as suas vozes seriam ouvidas pelas pessoas nas ruas, nas avenidas, nas cidades, em todo o mundo. Lembre-se que o anjo
em Apocalipse 14, versículo 6, ele proclama a sua mensagem com voz forte, dando a ideia de que ela pode e deve ser facilmente escutada. Nos tempos bíblicos, muito antes que a invenção de qualquer instrumento moderno passasse pela imaginação de alguém, mensageiros foram treinados desde a juventude para ter uma voz forte. Esses homens capacitados, eles viajavam de cidade em cidade, transmitindo o comunicado de seus senhores ao público que se aglomerava para ouvi-los. É muito diferente da forma que temos hoje de nos comunicar com as pessoas, usando toda a tecnologia à nossa disposição. A mensagem desse primeiro anjo, ela é proclamada no mundo inteiro, por escrito, audivelmente, pela Rádio Novo Tempo, pela TV Novo Tempo, pela internet. Ninguém poderá alegar que não sabia. Ninguém poderá dizer, isso mesmo? Houve essa mensagem aí? A universalidade dessa mensagem também se encontra naqueles para quem ela é direcionada. Para todos os que habitam na terra, a cada nação, a cada tribo, a cada língua e a cada povo. Essa expressão, os que habitam na terra, é usada no Apocalipse para retratar aqueles que não escolheram seguir e obedecer a Deus. No entanto, uma vez que a mensagem do primeiro anjo é um chamado à fidelidade, nesse contexto, a expressão se refere a um tempo em que as pessoas ainda têm oportunidade de escolher a quem adorar e a quem obedecer. Você está aqui comigo agora, nesta transmissão, porque Deus tem um plano para a sua vida. Porque Deus te ama. Eu estou falando com você, seu João. Eu estou falando com a senhora, dona Maria Quitéria. Eu estou falando com você, Débora. Eu estou falando com você, Renata. Estou falando com você, Giovana. Eu estou falando com você, Sérgio. Aí mesmo onde você está. Deus tem um evangelho eterno. E este evangelho eterno é o evangelho que pode mudar a sua vida. Talvez, nesse instante, você está pensando em fazer uma loucura. Talvez você esteja pensando em tirar sua própria vida. Em nome do Senhor Jesus, não faça isso. Pare agora. O evangelho eterno é o evangelho que vai solucionar todos os seus problemas. Não só aqui nesta terra, mas Deus vai resolver o seu pior problema, que é o pecado. E a consequência deste pecado é a morte. E não precisa ser a sua morte. Talvez você esteja pensando assim, pastor, para mim já não tem mais jeito. Aonde eu fui, aonde eu cheguei, aonde eu estou, já não dá mais. Para mim, tudo está acabado. Não. Sua vida não é um erro, nada está acabado. Deus te ama e Ele se importa. Pelo simples fato de eu estar aqui, agora, nesse momento, falando com você, é porque Deus te ama. É isso mesmo. Pelo fato da Novo Tempo existir, pelo fato de nós conseguirmos pregar o Evangelho usando os meios de comunicação. E hoje eu posso dizer a você que Deus te ama, que Deus se importa com você, é a expressão viva, clara e direta de que Deus não te abandonou. Jesus é a ponte para você passar por esse abismo do pecado. Jesus é a ponte que te reconecta mais uma vez com Deus. O meu coração fica triste quando pessoas ouvem esta mensagem e pensam assim, não é para mim, não é comigo. É com você sim, é para você sim. É para a sua vida que Deus está falando hoje. Talvez você esteja pensando assim, pastor, só está falando isso porque não conhece a minha história.
O senhor não sabe quem eu sou, o senhor não sabe o que eu faço, o senhor não sabe por quais caminhos eu ando. Eu não sei mesmo. Eu talvez não te conheça e talvez só vamos nos conhecer no céu. Mas como eu quero chegar lá no céu e te encontrar. E você vai me dizer assim: pastor, lembra aquele dia, naquela semana especial, lá no Novo Tempo, o último convite? Eu ouvi a voz do Senhor e eu me entreguei naquele dia. A partir daquele momento eu comecei a viver uma nova história. A partir daquele dia, Deus reescreveu a minha trajetória. E hoje eu estou aqui, porque a graça do Senhor me alcançou. Você não pode deixar para depois. Tem que ser agora. Este é o seu momento. Faça igual ao Felipe, que está acompanhado do pastor Felipe no tanque batismal. Felipe, hoje eu ouvi a sua história. E é uma história forte, porque o Felipe, que vai ser batizado pelo pastor Felipe, ele teve sérios problemas de saúde. Num dos problemas que ele enfrentou, ele teve uma hemorragia tão intensa que ele perdeu 55% do sangue dele. Ficou desenganado, entubado, beira da morte. Mas Felipe, Deus te resgatou. Deus foi lá te buscar. Porque o que Ele tem para você, Felipe, é a eternidade, é o céu. A sua decisão, Felipe, hoje, traz alegria para todos nós. A Novo Tempo está em festa. O céu está em festa. Porque você está aqui. Você é precioso demais para Deus. Assim como cada pessoa que nos assiste, você é precioso. Você é preciosa para Deus. Deus morreu para te salvar. Agora, não permita que a morte de Cristo não tenha nenhum sentido ou nenhum valor para você. Antes de vermos o batismo do Felipe, eu quero que você tome a sua decisão. Eu quero que você decida-se pelo batismo. Decida-se por pertencer ao povo de Deus aqui na terra. Hoje, somos uma igreja militante, que em breve será uma igreja triunfante. É isso. É uma igreja que luta hoje neste mundo. É uma igreja que está no meio de uma guerra, mas que vai triunfar, porque Jesus Cristo vai voltar. Então escreva para nós agora. Vou te dar o número do WhatsApp. Pega um papel, pega uma caneta. Talvez você está com lágrimas nos olhos agora, porque está fazendo tudo sentido para você. O plano da salvação, o evangelho eterno, a mensagem de Deus para os momentos finais da história. Pega um papel, pega uma caneta ou pega o seu celular e já coloca este número aí na sua memória. 12-98200-0062. Esse não é o telefone da escola bíblica, para você pedir o seu estudo bíblico. Esse telefone não é para você solicitar o estudo. Esse aqui é o telefone que nós já dissemos. Esse telefone aqui é para quem quer aceitar o batismo. É para quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então escreva para nós, 12-98200-0062. E o que você vai escrever lá? Aceito, ou eu aceito, do jeito que você preferir, mas fale da sua decisão, fale da sua entrega. Ou você pode escrever para nós no site novotempo.com/eu aceito. O que você não pode fazer é ficar aí sem tomar uma decisão, porque Deus está esperando, Deus está aguardando. Felipe, depois de uma trajetória de quase morrer, Deus te resgatou. E Deus hoje te constitui como um filho, um servo, um seguidor dele. Felipe, siga neste caminho, persista nesse caminho, porque a eternidade é logo ali. E é por isso que, cumprindo a ordem do Mestre Jesus, de acordo com aquilo que você crê para o perdão dos seus pecados e o início de uma nova vida ao lado de Cristo Jesus, o pastor Felipe Amorim, como ministro do Evangelho, te batiza no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.
a história está se encaminhando para os momentos finais. As mensagens dos 3 anjos estão sendo pregadas em todo o mundo. Você ouvir é parte do cumprimento da profecia. Quando Jesus te chama, não resista ao chamado, porque Ele te ama e sabe o que é melhor para a sua vida. Ouça agora o quarteto Arautos do Rei. Que amor é esse que um dia me criou, soprou em mim o Espírito e assim me fez viver. Que amor é esse que ao meu lado sempre andou, por onde quer que eu fosse, ajudando-me a vencer. Que amor é esse que um dia me salvou do meio dos meus erros e estendeu-me a sua mão? Que amor é esse que esqueceu o mal que eu fiz em toda a minha vida e me deu o seu perdão? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Que amor é esse que transforma o coração, que dá sentido à vida, que redime o pecador? Que amor é esse que concede salvação, justificando o homem sem contar o que passou? Que amor é esse que nos prometeu voltar para dar a vida eterna a quem nele apenas crê? Que amor é esse que a própria vida deu, deixando a sua glória, vindo ao mundo pra morrer? Oh, sim, eu sei que amor é esse, vou dizer a quem quiser ouvir, levanto minha voz ao céu. O amor maior que nunca hei de compreender, o amor que tudo pode, é o amor de Deus. Vamos orar. Senhor Deus querido, muito obrigado, porque o Senhor esteve conosco nesta noite. Porque com Teu Espírito o Senhor passeou por corações em diferentes lugares do Brasil e do mundo. Senhor, confirma a decisão de cada pessoa nesse instante. Que com Teu Espírito o Senhor nos guarde e continue nos ajudando a nos decidirmos pelo Senhor em todos os dias da nossa vida. Pai, estenda a Tua mão na vida de cada pessoa que ora comigo, que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.